Inclinemos nossa fronte diante do nosso Salvador e vamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida no dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos no dia de hoje, abrindo o nosso coração para que tu entres dentro dele e faças ali a tua morada, para que morando junto de nós, tu nos assistas de maneira mais presente, para que nós possamos ter os seus ensinamentos, as tuas luzes, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua perspicácia, a tua inteligência, da qual nós não podemos prescindir, porque é através da tua luz, é através da tua força, é através da tua sabedoria, ao Espírito Santo de Deus, que nós vamos encontrar os melhores caminhos para a nossa vida, que nós vamos encontrar a perfeita, agradável vontade de Deus, que nós vamos encontrar, ó Espírito Santo de Deus, a forma de vida mais importante para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma conta do nosso interior. Nós rasgamos agora o nosso coração para que a tua entrada seja triunfal dentro de nós. Faze ao Espírito Santo de Deus a tua morada, junto com o Pai e com o Filho, para que nós possamos ter toda a força, todo o vigor, e toda a vitória e todo o sucesso em nossa vida. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ser lâmpada para os nossos pés, ser luz para os nossos caminhos. Instrui-nos, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conhecer o caminho mais perfeito que Deus nos quer nos dirigir. E nós te pedimos finalmente, instrui-nos, olha-nos com teus próprios olhos, para que nós possamos ver de verdade a perfeita vontade de Deus. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Vamos agora dizer todos juntos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa junto de nós. Sintamos a presença de Jesus agora junto de nós, a presença real de Jesus, corpo, alma, sangue e divindade. Jesus é indivisível, Jesus é um só, e ele disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas, é promessa dele, e ele está aqui conosco agora. Sintamos essa sua presença maravilhosa, e aproveitemos o momento para confessarmos a ele os nossos pecados. Digamos todos: Senhor Jesus, nós confessamos a ti todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas que cometemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, e nos arrependemos de todos esses pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que quando a gente confessa o pecado a Ele, Ele joga no fundo do oceano, para nunca mais dele se lembrar. Sinta a leveza do perdão, a maravilha do perdão. Sinta o que é ser perdoado por Deus dos nossos erros, das nossas faltas, daquilo que cometemos de errado. Sintamos a grandiosidade do perdão de Deus. Nenhum homem tem essa grandiosidade, a ponto de Jesus entregar a sua vida e o seu sangue para pagar todos os nossos pecados e nos perdoar. Jesus não tem nenhum deleite na morte do ímpio, mas ele tem alegria na conversão do pecador. E cada vez que a gente confessa a ele o pecado, a alegria dele é indizível. Isto é maravilhoso. Isto é o que o cristão tem de riqueza, de ter um Deus perdoador, um Deus que quer perdoar, um Deus que está pronto sempre a buscar, um Deus que está sempre pronto a nos colocar no seu rebanho de volta. Isso é simplesmente uma maravilha, que nós não podemos perder. Citamos esse perdão, citamos a maravilha desse perdão. E todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Deus, nosso único Senhor,
nosso Salvador, nosso Redentor, e declaramos que te reconhecemos como Filho de Deus vivo. A Escritura Sagrada diz que quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, na mesma hora nós nos tornamos também filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. E como herdeiros da promessa, nós temos direito a toda a riqueza do Pai. A grandiosidade do cristianismo é simplesmente deslumbrante. Só não entende isso quem não quiser entender o que é a riqueza de um Deus maravilhoso, de um Deus rico, que não se isola lá distante, mas Ele nos coloca como Pai. Ele quer ser nosso Pai. E Ele quer que nós compartilhemos com Ele todas as suas riquezas. Digam todos comigo: Senhor Jesus, tudo que é teu é meu, segundo a tua declaração na parábola do filho pródigo. Os que creem, digam amém, glória a Deus. São momentos curtos esses que nós passamos na oração, mas se vocês olharem, são momentos preciosos, mas preciosos, que nós temos de nos voltar para o nosso Deus e Criador. Eu sempre digo que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nada, mas nada se aproxima da doutrina do cristianismo, onde nós temos um Deus maravilhoso, rico, e que nos quer, e que se entrega a nós a todo momento, e que nos quer perto dele. Onde esse Deus é tão magnânimo e nos ama tanto, que entrega seu Filho para morrer por nós e para nos salvar. Onde este Deus maravilhoso está sempre pronto a nos perdoar os pecados. E onde esse Deus maravilhoso quer que nós sejamos filhos dele. Nenhuma religião, nenhuma seita, nada nesse mundo se iguala ao cristianismo, porque nenhum deles tem o nosso Deus como nosso Pai. Isto é muito importante. E nós temos a Cristo como nosso irmão. Veja bem, e ele diz que ele não se envergonha de nos confessar. Jesus disse ao Pai: Pai, eu não me envergonho desses irmãos que o Senhor me deu. E ele diz: aquele que me confessar aqui nessa terra, será confessado por mim nos céus. Agora, há pouco nós declaramos que Jesus era Filho de Deus. Quando nós confessamos isto, ele está falando do Pai, está batendo no ombro do Pai, está dizendo: Pai, olha lá, Pai, olha aquele povo todo me confessando. Tem um carinho especial por eles. E nessa altura, Deus está volvendo os seus olhos a cada um de nós que estamos aqui e cada um de nós que está escutando pela televisão, pelo rádio. Deus tem um carinho especial e Ele está marcando no livro da vida que nós reconhecemos o Senhor Jesus aqui na terra e nós estamos sendo reconhecidos pelo Pai nos céus. Vamos agora à meditação que eu escolhi hoje. É uma meditação sobre o rei Davi. Eu sempre digo que meditar sobre o rei Davi é meditar sobre aquele homem que disse que era um homem segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa uma pessoa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E o que nos entusiasma a estudar Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas foi um grande pecador. Dificilmente nós nos igualamos a Davi dos pecados. Um grande pecador. Mas ao mesmo tempo que era um grande pecador, ele tinha uma humildade tão grande, que ele se prostrava diante de Deus, rasgava suas vestes, cobria sua cabeça de terra, e pedia perdão a Deus, chorando. Ele pedia perdão a Deus, porque ele queria voltar a ter a vida ampla, que sempre Deus lhe dedicou. Isso é exemplo para todos nós, é exemplo para todos nós, que sabemos que a vida é uma contingência terrível. A nossa vida é uma vida de dificuldade, é uma vida de luta, e quase sempre existe a possibilidade de nós cairmos, de nós escorregarmos, mas muita gente escorrega e fica caído, muita gente escorrega e fica dormindo, e fica deitado, e Davi nos ensina que por mais que a gente tenha caído, a gente tem como se levantar, porque este mesmo Deus estende a sua mão para nos levantar. Olha, um dos trechos mais bonitos da Bíblia é quando Eva e Adão terminam de pecar.
E quando eles pecam, eles se envergonham e se escondem de Deus. E nós vemos Deus atrás de Adão, dizendo assim: Adão, Adão, onde estás? Veja bem, Deus sabia onde Adão estava, porque Ele conhece todas as coisas. Deus não precisava perguntar a Adão onde ele estava. Mas por que Deus pergunta a Adão? Primeiro para mostrar: Adão, eu estou atrás de você. Ainda que pecador, ainda que cheio de erro, ainda que desprezando o paraíso que eu te dei, Adão, eu estou atrás de você. E ele queria ouvir de Adão, se Adão respondia, se Adão queria Deus de volta, se Adão queria de volta a Deus. Deus sai atrás de Adão: Adão, Adão, onde você está? Deus nesse momento está atrás de cada um de nós, gente. Nós cometemos os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, e com isso nós voltamos as nossas costas a Deus. Deus é perdoador, mas Ele não tolera o pecado, Ele não tolera o erro, muito embora esteja disposto a perdoar a toda vez que nós formos a Ele. Quando perguntaram a Jesus quantas vezes devia ser perdoado, Ele disse assim, 70 vezes, ele diz, não, 70 vezes 7. Olha, se Jesus sinalizou com 70 vezes 7 o perdão, e esse número 70 vezes 7 não é um número temático, ele é um número infinito, na teologia de Deus, é um número infinito, então Deus sinalizou que o perdão dele é infinito. Tantas quantas vezes nós errarmos, tantas quantas vezes nós fomos a Ele, tantas quantas vezes Ele está disposto a nos perdoar. Isso é maravilhoso na vida. E eu trago aqui um exemplo de Davi. Davi estava corrido do rei Saul, que era sogro de Davi. Davi havia se casado com a filha de Saul. Mas Saul, envenenado, porque Davi era rei ungido por Samuel e ia substituí-lo, Saul perseguiu Davi em tudo quanto foi canto. E num determinado momento, Davi não teve mais como se esconder em Judá, ele passou para Aquis, rei de Gate. Gate é uma cidade que fica na Filístia de hoje, que era a antiga Filístia, que também era a região dos filisteus, os maiores inimigos de Judá. Hoje esta região continua sendo a região dos inimigos de Judá. Eles brigam até hoje pelaquela faixa de Gaza, que é onde está a antiga Filístia. E Davi correu para lá e foi para a casa do rei de Gate, que é o rei Aquis. Quando chegou lá, o povo o reconheceu. Mas esse aí, não é o Davi, o rei lá de Israel? Quando ele viu que foi reconhecido, ele falou, estou perdido, porque eu já lutei contra esse povo, já os destruí, já fiz de tudo contra eles, quando eles estiverem comigo na mão deles, eles vão me matar também. Aí ele teve uma feliz ideia, ele se fingiu de louco. Veja bem, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos aqui nessa terra, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este doido na minha casa? Então foi um estratagema que Davi usou, para se fingir de louco, e imediatamente ele foi colocado na rua. Logo que Davi saiu dali, ele disse, eu preciso me esconder em algum lugar, porque eu estou sendo caçado por Saul. E ele correu e se refugiou na caverna de Adulão. A caverna de Adulão era uma caverna bem conhecida, era um lugar inóspito, um lugar seguro. E toda vez que a gente vai para a caverna, a gente vai para um lugar sem luz, a gente vai para um lugar úmido, a gente vai para um lugar cheio de animais silvestres, notívagos, a gente vai para um lugar onde existem goteiras,
a gente vai para um lugar onde existe toda série de intempéries contra nós. A caverna é o lugar que a gente nunca deve ir. E veja bem, Davi escolheu 2 lugares para ir. Primeiro, ele foi para o rei de Aquis. Segundo, ele foi para a caverna de Adulão. Na presença do rei Aquis, ele não teve ideia de se socorrer de Deus. Ele se fingiu de louco. Talvez seja um estratagema dado pelo próprio Deus para ele. Mas aqui não consta a invocação que ele tenha feito a Deus. Isso é grave. Toda vez que nós estamos em apuros, se nós tentamos sair com estratagemas nossos, se nós tentamos sair com técnicas nossas, nós podemos dar com os burros na água. Toda vez que nós tivermos um problema diante de um rei, nós temos, diante de uma pessoa mais forte, diante de um rei, nós temos de nos socorrer de Deus. Em contraposição de Davi, diante do rei Aquis, nós temos Neemias, por exemplo, diante do rei da Pérsia. O Neemias era copeiro do rei, e a gente pensa que o cargo de copeiro é um cargo simples, um cargo que não tem nenhuma função. Tem sim, porque era aquele que comia as comidas, bebia as bebidas antes do rei, e ficava ali, o rei 2 horas esperando que ele ou morresse ou não morresse, para ele poder comer a comida que lhe servia. Então é um homem de extrema confiança, e era um homem corajoso. Quando o rei da Pérsia, vê Neemias naquela tristeza, ele diz assim: o teu semblante não é de doente, você não está doente, você está com uma doença no coração, você tem algum problema. Aí o que a Bíblia diz? Na mesma hora Neemias pôs-se a orar, porque aqueles reis não tinham uma direção correta. Para mandar matar uma pessoa era num instantinho, era só botar na cabeça e mandava matar, como nós vamos ver aqui, como Saul tem a restrição para Davi, ele manda matar um monte de sacerdotes. Mas na caverna de Adulão, o que faz Davi? Davi pôs-se a orar. E nós temos aqui nada menos que 2 salmos muito importantes, que são orações de Davi na caverna de Adulão. O Salmo 57, lá dentro da caverna de Adulão, separado do mundo, temendo a tudo e a todos, Davi põe-se a orar e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Quando ele se viu dentro da caverna de Adulão, ele disse: Senhor, eu não estou dentro da caverna de Adulão, eu estou dentro de ti, Senhor, eu estou dentro de ti, a minha alma está refugiada em ti, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Vejam a atitude que nós temos de ter. Quer dizer, nós temos de crer que o Deus executa tudo por nós. Quando a gente se mete a fazer as coisas do nosso nariz, do nosso talante, e não queremos a presença de Deus na nossa vida, a nossa direção é a direção para o caos, para o erro. A Davi disse: o Senhor é que executa tudo para mim, então eu estou escondido dentro de ti, Senhor, e o Senhor vai ter misericórdia de mim, vai enviar auxílio e me livrar dessa. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Quantos de nós examinemos bem? Não estamos no meio de leões, no meio de leopardos, no meio de raposas, no meio de tudo quanto é bicho, porque a nossa vida se tornou uma guerra constante. Todo mundo ao nosso redor querendo tirar uma casquinha, querendo tirar uma lasca. Quantos querendo a nossa destruição? Quantos queremos a nossa derrota? Quantos querem a nossa derrota? Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme.
Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Este foi o cântico de Davi, dentro da caverna de Adulão, proscrito do mundo, perseguido de Saul, dos exércitos todos. Ele está ali louvando a Deus. Eu quero ressaltar agora uma técnica especial para a gente vencer o mundo. É a técnica do louvor. Porque na verdade, se nós examinarmos bem a nossa vida é um constante louvor a Satanás. É um constante louvor ao diabo, ao cão. A nossa boca não para de louvar Satanás e louvar o cão. Mas que isso? Como é assim? Cada vez que eu conto uma doença, eu estou louvando Satanás. Cada vez que eu conto uma dificuldade minha, eu estou louvando a Satanás. Cada vez que eu perco a fé, eu estou louvando a Satanás. Cada vez que eu digo não tem jeito, eu não consigo, eu estou louvando a Satanás. Porque só quem me segura, só quem me empurra para trás é Satanás, é o cão. Porque Deus me livra, Deus me liberta, Deus me põe para frente. Agora, quando eu me sinto preso e eu digo, estou preso, não consigo nada, não sou capaz, não tenho força, não vou conseguir, isso é hino a Satanás, isso é cântico a Satanás. E a nossa técnica é a técnica contrária. Cantemos hinos de louvor, cantemos hinos a Deus, cantemos hinos ao nosso Salvador, que o cântico nos liberta, o cântico nos livra. Vejam bem aquele exemplo de Silas e Paulo, presos no cárcere, lá no mais recôndito dos cárceres. O que eles fizeram? Eles cantaram louvores a Deus, estavam cantando. De repente as portas se abriram, as peias se desataram e eles se viram livres. É o louvor que nos livra. Me lembro agora uma fase da minha vida, quando eu fui preso na Revolução, preso por subversão, da qual eu fui absolvido. Eu sou o único homem brasileiro que tem uma sentença que diz que eu não sou subversivo. E lá nós estávamos no cárcere, na Polícia Federal em Curitiba, nós estávamos em 13 pessoas, e eu sempre agradecia a Deus e dizia assim, eu estou melhor que Jesus. Jesus tinha só 12, e um era traidor, e eu tinha 13, né? Então eu tinha um a mais que Jesus. Então o que nós resolvemos fazer, quando nenhuma esperança mais nós tínhamos? Nós começamos a cantar. Eu ensinei para o meu povo aquele hino, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, na luta, na tempestade, dai que ouçamos tua voz. E nós começamos a cantar. Olha, gente, passarinho na gaiola canta que é uma maravilha, e homem preso canta melhor ainda. Vocês não imaginam o que era o vozeirão de 13 homens num cômodo da Polícia Federal cantando essa música Liberdade, a ponto que vieram lá. Vocês não vão parar de cantar? Eu digo, mas é proibido? Não é proibido, mas onde está a lei que proíbe a gente cantar? E nós conseguimos sair dali e ficar livre. Respondemos a conselho de guerra, respondemos na 5ª Auditoria Naval de Curitiba e fomos absolvidos por unanimidade. Então, Davi, na caverna de Adulão, ele passou a cantar louvores a Deus, ele passou a declarar a liberdade de Deus na vida dele. A mesma linha de conduta nós vamos encontrar no Salmo 142, que é também de Davi, e também sobre a caverna de Adulão. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão na terra dos viventes.
Atende ao meu clamor, Senhor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então Davi diz: eu estou sozinho, Senhor, ninguém está por mim, então o Senhor vem me socorrer. Esta é a atitude que nós devemos ter como cristãos, no momento da nossa dificuldade, no momento que nós acreditarmos que não temos mais solução, que não temos mais nada na nossa vida, é clamar ao Senhor, para que Ele nos socorra. E olha o que aconteceu com Davi, olha o que aconteceu com Davi, voltemos lá ao capítulo 22, olha o que aconteceu a Davi. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. Ele disse: Senhor, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, Senhor, ninguém que me socorra, ninguém que me dê a mão. Aí Deus atende, e a primeira coisa que Deus manda são os seus irmãos e o seu pai, para o acudir. E olha, digam mais, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam também em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Para um homem que estava sozinho, acossado pelo mundo, de dificuldades, de repente ele tem, além de toda a família junto com ele, ele tem mais 400 homens. E olha que tipo de homem: homem endividado, em aperto, amargurado de espírito, e ele se fez chefe dele. Então naquela altura, ele já tinha um pelotão de 400 homens. Agora tem gente que critica: mas olha o tipo de homem que foi com Davi. Pois eu digo que esse tipo de homem é o pau para toda a obra, é aquele que não tem mais o que perder na vida, e agora é daqui para cima, não é daqui para baixo. Então 400 homens dispostos a tudo, porque estavam fracos de espírito, estavam endividados, estavam em aperto, não tinham mais saída, não tinham mais solução na vida, se ajuntaram a Davi e disse: agora nós todos vamos unir a nossa desgraça, e nessa nossa desgraça nós vamos ser fortes. E se uniram, e realmente o Davi, a partir desses 400 homens, ele formou um grande exército para combater os seus adversários. Que coisa interessante, quando a gente recorre a Deus. Deus não abandona ninguém, Ele tem a mão para cada um de nós. E Davi, que estava aflito e angustiado, Davi, de repente, se vê cercado de um mundo de gente, de um mundo de pessoas que precisavam dele. Vejam bem, quando a gente está na fraqueza, a gente diz: mas ninguém gosta de mim, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não posso, eu estou perseguido, eu não tenho como sair. De repente 400 outras pessoas estão ao nosso redor dizendo: você, em toda a sua dificuldade, você pode me ajudar, você pode estar comigo. Olha só como é que Deus valoriza a cada um de nós nos momentos da nossa angústia, nos momentos da nossa aflição. Aí Saul sabe que estão ajudando a Davi, e ele pega o sacerdote Aimeleque, que tinha dado para Davi a espada de Golias, tinha dado pão para Davi, que Davi estava morto de fome, e ele deu justamente o pão da proposição. O que é o pão da proposição? É aquele pão sagrado que ninguém podia comer. Aí quando chegou lá, ele disse: eu não tenho nada para dar de comer para você, mas não pode morrer de fome. O pão é de Deus e é de todos nós, e deu o pão para Davi comer. O que fez Saul? Mandou matar a todos os sacerdotes, e para ele matar a todos os sacerdotes, ele contou com a traição de um senhor que se chamou, como é que é o nome desse traidor aqui mesmo? Doeg. Doeg foi quem traiu a todos os sacerdotes, e ele mandou Doeg matar todos os sacerdotes de Nob, e foram mortos 85 sacerdotes naquele dia, e foram mortos todos os filhos do sacerdote, menos um, chamado Abiatar. Abiatar, quando se viu em situação difícil, para quem que ele correu, gente? Veja bem, correu para Davi, que era um perseguido, que era um homem que achava que ninguém estava do lado dele, que não tinha ninguém por ele. Abiatar vai lá, e veja o que Abiatar recebe de Davi. Davi diz a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, Abiatar,
Não temas, porque quem procura a minha morte, procura a tua também. Estarás a salvo comigo. Olha que segurança. Abiatar, eu fui a causa da morte de toda a tua família, porque morreram por mim, mas fica comigo, porque enquanto você estiver comigo, você estará a salvo. Não é à toa que se diz que Davi é uma projeção, digamos assim, de Cristo. Aqui nesse caso, na caverna de Adulão, abandonado por todos, perseguido por todos, Davi ainda é o refúgio daqueles que são desprezados pelo mundo, daqueles que estão em aperto, daqueles que estão em dificuldade, daqueles que estão passando apuros, daqueles que estão fracos de espírito, daqueles que estão amargurados de espírito. Davi ainda é a solução para eles. E Davi se faz chefe deles todos. Vejam bem, o Abiatar, que era perseguido, que tinha perdido a família inteira, corre para quem? Para Davi. E Davi disse: comigo você estará a salvo. Parece que eu estou vendo a figura de Cristo aqui, para onde devem afluir todos os miseráveis, todos os problemáticos, todos os aflitos, todos os angustiados, todos os amargurados de espírito, todos aqueles que estão sofrendo problemas de dívidas, todos aqueles que estão em apertos, todos aqueles que estão com problemas. Cristo é a solução, Ele é a solução. Da mesma forma que no primeiro momento eu não acreditei no Davi, solução desse povo, o povo judeu também não acreditou Cristo a solução, porque para eles Cristo seria um rei enorme que apareceria e que teria todas as soluções. Aí aparece um homem pobre, um homem humilde, um homem andando para as ruas de chinela no dedo e virando a vida, e este é que é o rei que vai nos salvar a todos? Pois é, gente, é ele o rei que vai nos salvar a todos, é ele o rei forte, é ele aquele rei maravilhoso que veio para salvar todos os aflitos, angustiados, endividados, amargurados de espírito, todos que estão passando aperto. Eu quero saber, nesse Brasilzão velho de guerra, quantos é que não estão passando aperto? Ah, mas tem muita gente, pastor, tem muita gente que não está passando aperto, tem muita gente cheia de dinheiro, tem muita gente cheia de propriedades, tem muita gente, eu sei também que tem, e eu conheço muitos, que tem casa no Guarujá, casa na Flórida, casa na França, casa em São Paulo, dinheiro a dar com pau, e está na cadeira de roda, com 150 quilos. Conheço outros que tem uma belíssima casa, mas todo dia sai numa cadeira de rodas para ir trabalhar. Aperto, todos nós estamos passando de todas as circunstâncias, apertos de vida, apertos de dinheiro, apertos de saúde, e aqueles que estão em aperto, têm de se virar, têm de se voltar para um só, que representa a salvação do mundo. Olha, eu quero acentuar a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus aqui, para que todos vivessem por intermédio dele. É por intermédio de Jesus que nós vamos viver uma vida de sucesso e de vitória. Só com ele que nós vamos estar a salvo, nesta vida e na outra. Só com Jesus que nós vamos sair do aperto que o Satanás coloca na nossa vida e em cada um de nós. Os que creem digam amém, glória a Deus. Vamos agora pedir a Deus que nós reconheçamos o Senhor Jesus como o nosso libertador. Vejam como é importante isto. Quanta gente agora está sofrendo pressão, está sofrendo amargura, está sofrendo aperto de toda ordem, de todo jeito. Quanta gente nesse momento está angustiado, aflito. Quanto nesse momento pessoas estão vivendo sem saída, abandonados pelo mundo, pelos parentes, pelos filhos, pelos pais. Quantos estão trilhando momentos de amargura terrível e não estão reconhecendo a solução que é Jesus. Vamos orar para que Jesus se torne
a solução da nossa vida. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso libertador e te pedimos, Senhor Jesus, vem ocupar a nossa vida, vem viver conosco, vem fazer com que nós tenhamos a fé para vivermos por teu intermédio, para que tudo, Senhor Jesus, seja Cristo, para que nós possamos colocar na nossa vida o lema: Cristo, tudo em todos. Sintamos a presença de Jesus agora, ouvindo a nossa oração, e coloquemos na mão dele todos os nossos problemas. E vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?